O crédito no Brasil, o dinheiro é muito caro, né? Imagina você produzir alimento com dinheiro caro. Essa é a primeira situação. O clima ajuda, a terra ajuda. Temos regiões que fizemos 2 safras, 3 safras, milho, soja, trigo. Ora entramos com semente de inverno aí no meio, aveia, forrageira, enfim. O Brasil não tem subsídio. Essa é a primeira situação. Quando você vai a qualquer país de primeiro mundo, você chega na Europa, você escuta que o governo subsidia para você só produzir tanto. É um limite. O governo holandês subsidia para você produzir ou ter o limite de X suíno. O governo dos Estados Unidos subsidia para você produzir o soja em tantos reais. O nosso país não tem subsídio. Essa é a primeira situação. A segunda situação do custo do dinheiro. O nosso dinheiro nunca foi barato. Dia desses experimentamos dinheiro barato. 2% ao ano era algo... Não dava para imaginar. A gente falava assim, não é real isso para o Brasil. E chegamos lá. Vimos uma discussão sobre inflação. Os preços dispararam, inclusive com vínculo direto com pandemia, né? Mas a gente viu o agro investindo fortemente em silos, armazenagem, estrutura de granja, tanto de aves, suínos, investimentos em estruturas para tilápia, em estruturas para leite, compost, né? Barracões climatizados para vacada de leite, foi tudo excelente. Esse tempo passou, a gente volta a dias normais, vem a inflação, o governo, para segurar a inflação, sobe taxa de juro, né? Infelizmente o spread bancário aumenta, o prêmio aumenta, a TAC, aquela taxinha lá, tarifa do banco aumenta, e daqui a pouco você vê você pagando o prêmio para o banco, inclusive o spread de 2%, 3%, coisa que era o juro lá atrás, né? A gente vê países de primeiro mundo, como foi o Japão, com juro até esses dias negativo, tinha rebate. Para você pegar dinheiro, o governo te dava um rebate, não cobrava nada no ano e ainda te dava um rebate. Porque o perfil do japonês não é de assumir risco. Recentemente, a gente vê os Estados Unidos subindo juro para conter a inflação, né? Tivemos um relatório, saiu ontem, hoje saiu o USDA às 14 horas e o número do emprego dos Estados Unidos continua acelerado. E o governo americano, Fed, inclusive, vem falando que ele deve manter taxas de juro ou ainda incrementar, aumentar. O nosso governo atual, ele vem falando de que a taxa de juro não deveria ser tão cara no país. Lembrando que a taxa de juro nada mais é do que o risco país versus o que você gasta, né? Então, para você diminuir taxa de juro, você deveria gastar menos, diminuir o número de ministério, dar menos benesses, né? Esse seria o contexto que teria a ver com uma fala adequada para diminuir taxa de juro, né? Não é muito bem o que a gente está vendo hoje na prática. Eu, resumindo assim, sobre dinheiro, acho que o custo do país é muito caro. Ninguém aguenta mais pagar, não somente juro, como tributo também, e aí a gente precisa de um ajuste da máquina. Vimos isso acontecer antes, talvez não veremos tão cedo esse ajuste novamente, mas o plano safra, voltando lá no conteúdo que você falou da diminuição do dinheiro para o produtor rural, ele tem que aumentar. A Primato tem uma unidade de grãos, um exemplo, uma delas, para encher essa unidade, 30 milhões. 30 milhões a juro de 1,5, você tem 4,5. 30 milhões, 450 mil. Beleza? Se você pegar hoje aquele milho, aquele soja que custava lá 20 e poucos reais, 50 reais, hoje ele custa 170, soja, e o milho, 77, 78, 80. Para você encher a mesma estrutura que antes você precisava 30, hoje precisa 150. Mas o juro que ontem era 2 ao ano, esses dias, num outro governo, hoje ele está 15, 13, 10,5, 12. Em resumo, quem vai pagar essa conta é o consumidor, infelizmente. Thank you.